Salve, salve pessoas! Hoje o assunto é um dos maiores e melhores filmes de terror de todos os tempos, Poltergeist de 1982, estrelado por Rita O'Rourke. Essa atriz mirim, infelizmente nos deixou também vítima da maldição do Poltergeist. Eles estão aqui, ó. Esta frase mudou o cinema de terror em 82, mas o que aconteceu nos bastidores de Poltergeist foi algo muito mais aterrorizante do que o chiado de uma TV fora do ar. Hoje, vamos mergulhar no clássico de Steven Spielberg, Tobe Hooper, dissecar a maldição que tirou vidas do elenco e entender porque 40 anos depois este filme ainda nos faz morrer de medo. Bom, e também começam as polêmicas. Quem é que dirigiu esse filme? Spielberg ou Hooper? Spielberg talvez tenha ficado com a estética, com a parte dos efeitos especiais, que até então, vendo hoje, envelheceram bem, né? E o terror, como eu falei, não é um filme sobre fantasma, sobre slash, é sobre algo maior. Um espírito que a gente não sabe o que é. Existe um portal entre espíritos, então assim, é sobre a invasão do sagrado, que é o lar, pelo profano. Porque a gente não sabe o que é isso. O que é? Um espírito? São espíritos. O que é? Então esse era o que dava o medo. Não era só uma casa mal assombrada. Era um portal que tinha aquela casa. No final do filme acaba se revelando muito mais aterrorizante do que a gente imaginava. E a família Freeland, a química entre os atores faz você se importar, né? Até porque a temática do filme é sumiço dessa garota. Ela toda doce, a menina muito bonita, do nada, carregada por alguém. A gente fica perguntando, ela tá viva, ela tá morta. E vou dizer assim, eu vi a cena que ela é, vamos dizer assim, abduzida. Então, para esse portal espiritual que fica no closet, o quarto dela, é bem mais aterrorizante hoje. Eu vi assim, eu acho que para o cinema na época funcionou muito bem. Porque também tem isso no cinema. Um efeito melhor, sonoro, visual. Mesmo com uma TV grande, talvez não consiga o mesmo efeito que essas pessoas em 82 tiveram. Cara, é uma cena bem aterrorizante. Até para hoje, né? O filme sugere uma expansão imobiliária desenfreada. Construir sobre cemitérios para lucrar. É o verdadeiro vilão. O sonho americano sendo engolido por esse passado negligenciado, né, porque o filme passa sobre uma suposta desapropriação de um cemitério e o final do filme vai se revelando realmente que aquilo lá se tornou um portal espiritual, vamos dizer assim. Geist nos coloca a refletir, né? Nos anos 80 era muito mais assustador, porque a gente não sabia. O Poltergeist é um fenômeno parapsicológico, paranormal. Então é tudo, assim, é um tema que foi escolhido muito bem. O terror, a gente não sabe isso, aí tudo é baseado, supostamente, fatos reais, mas que realidade é essa? Então vamos às curiosidades de bastidores, as coisas sinistras que aconteceram lá. Os esqueletos, que tem uma cena que Joe Betty Williams cai numa piscina, os esqueletos não eram de plástico, eram esqueletos humanos reais, comprado de suprimentos médicos, porque eram mais baratos do que as próteses. Cara, que coisa macabra. O incidente de Oliver Robbins na cena do palhaço, que traumatizou muito uma geração, o boneco mecânico realmente sufocou a ator mirim. Spielberg teve que intervir pessoalmente porque acharam que ele estava atuando bem demais. Fogo no set. Um incêndio inexplicável destruiu parte do set de filmagem durante a produção. Um incêndio inexplicável destruiu parte do set de filmagem durante a produção. E a maldição de Poltergeist. As pessoas que fizeram esse filme foram ceifadas cedo demais. Dominique Dana, a irmã mais velha, deletada, vamos falar assim, porque eu não posso falar a palavra aqui, pelo ex-namorado, meses após a estreia desse primeiro filme. Rita O'Rourke, Carol Anne, ela que é a atriz principal, morreu tragicamente aos 12 anos,
durante a filmagem do terceiro filme por choque séptico. Julian Beck Kane, o reverendo, faleceu de câncer do estômago logo após filmar o segundo longa. Will Sampson Taylor, o xamã, morreu após complicações em um transplante de rim e coração. Bom, será que é mesmo a maldição ou apenas coincidência? Eu acho que é mais coincidência, né? Porque tirando, são fatos que poderiam acontecer. Uma foi vítima do namorado, então, senão que seja amenizando. Mas não tem a ver com maldição. Mas acabou sendo somatizado porque eu lembro que o Fantástico fazia matéria sobre esse filme. Esse filme marcou muito. Eu lembro que ele nem passava na sessão da tarde, nem em tela quente. Passava no Corujão. Tamanho era a perturbação que esse filme causava. E eu acho assim, que ele tem uma carga espiritual, se você acredita nisso, bem elevada. É um filme pesado. Difícil de digerir. 2026 ele é um bom filme para ver? Bom, é aquele filme lento. É um filme que vai pegando você aos poucos. E vai engrenando, e quando ele engrena, da carne apodrecendo, aí mostra um delírio, um sonho de um dos pesquisadores que vieram ajudar. Ele começa a dissecar sua cara, assim. Aquela cena eu achei bem bizarra e atual. Eu gostei de ver. Mas para 2026, ele tem umas meia hora, assim, de lenga-lenga. E quando ele engrena, continua sendo um filme bem pesado. Um filme aterrorizante mesmo. Eu recomendo você ver. Geist marcou uma geração. E é um filme assim, ele tem esse apelo da família. Cara, como não se comover com esse sumiço? E eles começam a fazer tudo para ter a menina de volta. Então é um filme que remete à família, você vai se comover, você não tem a quem culpar, você não tem quem a perseguir, você não tem o que investigar. Na verdade, são os espíritos. Isso aí, por si só, é bem aterrorizante. O final do filme, então, assim, é uma obra-prima, sim. Os efeitos envelheceram, assim, bem, vou dizer, cara, é digerível. Mas é um filme, assim, como dizer, com a carga bem pesada. Você termina ainda aterrorizado. Se manifestar pela televisão, talvez tenha sido isso que não tenha incentivado eles a exibir em horário nobre. Sempre colocavam de madrugada esse filme. Você imagina, você assistia esse filme aí de madrugada e tem que ir para a escola no outro dia se cagando de medo. Talvez nem conseguisse dormir, tamanha perturbação desse terror. Porque você fica se perguntando, mas será que isso foi real? Será que isso existe? Esse negócio de portal de fantasma, ele existe realmente? Então você fica se perguntando no filme o tempo inteiro o que é isso? O que nós estamos procurando? A quem culpar? Esse terror é o subjetivo, ele pode estar em qualquer canto. E nos anos 80, ainda mais que a gente não tinha tanta informação, era tudo mais, a gente fantasiava mais as coisas. Então, assim, o terror poderia estar em qualquer lugar, em qualquer canto ou em qualquer casa. Então, esse foi mais uma resenha de uns filmes mais vistos e uma bilheteria de 76 milhões. Filme inesquecível. Então, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.